Queridos amigos, estamos mais uma vez iniciando o programa A Caminho da Luz, agradecendo você nesses dois meios de comunicação pela qual fazemos a nossa programação. Você da Rádio Clube de Itapira, o nosso agradecimento ao Maguila, que está lá na mesa operando na técnica. E também o nosso querido Gabriel, que está aqui mexendo com os nossos aparelhos da TV A Caminho da Luz. E a você, o nosso telespectador, o nosso ouvinte da rádio, o nosso abraço, a nossa alegria por permitir que nós possamos entrar na sua casa a levar essa mensagem de amor, de paz e de alegria. Nós, antes de começar o programa, André, queria fazer uma referência especial ao 17º ano do programa A Caminho da Luz pela Rádio Clube de Itapira. O nosso agradecimento, o nosso abraço a todos que, ao longo desses 17 anos, permitiram que nós entrássemos em sua casa para levar essa mensagem de amor, de paz e de alegria. O André Luiz já me acompanhava, era pequeno, logicamente não fazendo programa, mas ele sentava ali do meu lado, acompanhando os programas que eu fazia pela Rádio Clube ao vivo, todo domingo à noite, e depois passou para esse horário que é sexta à noite. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, é uma responsabilidade aqui estarmos tantos anos, seja diretamente ou indiretamente, com a responsabilidade de levarmos uma mensagem até os amigos que estão nos ouvindo de Itapira e região, pela Rádio Clube de Itapira, e pelo Brasil e para o mundo todo através da TV A Caminho da Luz. Que Deus nos abençoe em mais um programa. Nós vamos hoje estudar a visão de Francisco. Você, no programa anterior, vai se lembrar que nós estamos falando que André Luiz começa a trabalhar nas câmaras de regeneração, naquelas câmaras de sofrimento, e o trabalho é intenso. E ele começa na condição de enfermeiro, não de médico, ele começa a auxiliar Narcisa, Tobias, toda aquela equipe que ali estava, e ele tem um grande aprendizado. Vamos ler um pouquinho para nós acompanharmos todo esse trabalho? Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre a deliberação de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia escutar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil, somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. E o olhar esgazeado dos que experimentavam profundas sensações de pavor acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele. Irmã, não quero. Calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria,
mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudar-o-ei a fazê-lo, mas trabalho mais intenso cabe a você mesmo. André, gostaria que você falasse 2 tópicos importantes que eu acho que eu, você, o nosso telespectador da TV A Caminho da Luz, o nosso ouvinte da Rádio Clube, nessa leitura, até agora, nós vamos enfatizar 2 momentos. O primeiro momento é quando ele usa um aparelho telefônico. Veja a dificuldade que ele tinha para explicar o que era um aparelho telefônico em 1944. E em segundo, é essa questão do auxílio às pessoas dementadas, porque muitos acham que chegam ao mundo espiritual, o espírito fica melhor do que quando está na Terra. Como funciona isso? Vejamos bem, o aparelho telefônico naquela época era muito rudimentar aqui na nossa dimensão, não era tão comum quanto nós imaginávamos ou imaginamos, mas o que nos chama a atenção é que o que hoje nós temos, praticamente 71 anos depois, é o que lá já havia com exatidão e perfeito funcionamento. Então, André Luiz, eu fico imaginando, querido Sérgio, querido telespectadores, que o que André Luiz realmente narrou em nosso lar, se chegar a 10% do que tem na cidade, é muita coisa. Ele disse que a gente tinha capacidade de compreensão. Vejamos bem, aqui ele apenas menciona o quê? Aparelhos de comunicações urbanas. Imagine ele falar naquela época de celular. Imagine ele falar naquela época de outros meios que hoje já é normal, que hoje já passou a ser o necessário. Então aqui ele descreve o pouquinho básico, o mínimo do mínimo, do que realmente nós tínhamos condições de compreender. E o segundo ponto que você mencionou, e que vale a pena nós estudarmos com mais afinco, é a respeito do trabalho. Quando Dona Laura pede para André Luiz trabalhar com responsabilidade, amando o que está fazendo, não fazer por obrigação, não fazer esperando a recompensa do salário, que bônus horas nada mais é do que o salário. Quantos de nós não vamos para o nosso templo religioso, para o nosso local de trabalho, com o sentimento apenas de desenvolver a função que nos cabe, sem colocarmos amor, sem colocarmos vontade? Hoje nós vemos, por exemplo, no próprio Centro Espírita, o que mais chamava a atenção quando estudamos a vida do Chico é que o Chico tinha hora para começar uma atividade, mas a atividade acabava no Centro Espírita, eles continuavam no lar do Chico. Hoje os espíritas modernos dá meia hora, 40 minutos, 1 hora, já não vê a hora de ir embora, já não se aguentam mais para tomar logo o passe para ir embora. Então hoje nós vemos que nós não estamos colocando amor no que fazemos. Nós não estamos colocando vontade, porque nós ainda temos aquela ilusão de que trabalhamos para alguém. Não. Nós ainda não estamos em condições de trabalhar por ninguém, a não ser por nós mesmos. André, é interessante, eu estava aqui ouvindo, pensando na questão telefônica. Eu me lembro que na década de 70, de 70 até 75, eu me lembro que eu tinha entre 8 e 13 anos. E nós passávamos as nossas férias, apesar de residir na capital de São Paulo, porque lá eu nasci, nós passávamos em Inconfidentes, que é a terra de meu pai e de minha mãe. E eu me lembro uma coisa muito interessante, havia um bar, que esse bar tinha um aparelho telefônico. Era o aparelho que atendia toda aquela cidade. Então como funcionava? Alguém precisava falar com alguém daquela cidade. Então tocava no telefone, a pessoa dizia, olha, eu vou mandar chamar, ligue daqui a meia hora. Marcava um horário para a pessoa, para que naquele horário a pessoa voltasse a chamar e aquela pessoa estivesse ali esperando a ligação.
Era muito interessante, eu me lembro bem dessa cena, porque nós estamos falando de 1970, André. Nós estamos falando do quê? 40 anos? Veja a modernidade, o modernismo que a Terra passou. E isso aqui em nosso lar já era uma coisa comum. André Luiz atendeu um aparelho telefônico exatamente no hospital, na Câmara de Regeneração que ele estava. Como em todos os departamentos, tinham esse aparelho de comunicação. Então, veja que fato interessante, André, como realmente o mundo espiritual, nós poderíamos dizer que é um protótipo, não é, daquilo que nós temos aqui na Terra. Primeiro sai lá e depois vai sendo trazido gradativamente para cá. Vamos ler um pouquinho mais, André? O doente mostrava boa vontade. Acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja, veja, estou vendo, Francisco, respondia, era Cordata. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, finda a operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me o bem como o mal. Em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanho padecimentos, que o pobre se afastou do túmulo. Tomado de horror, começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram a sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos, quase à força,
seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão, distante de nosso lar. André, quando nós anteriormente pedimos para que se falasse aqueles 2 pontos básicos, o primeiro, a questão do telefone em nosso lar, que hoje nós temos um exemplo característico para dar, e depois das questões dos distúrbios mentais. Mas aí nós preferimos ler um pouquinho mais para podermos falar com mais propriedade a história desse nosso irmão, que é uma história muito interessante, porque temos sempre ouvido as pessoas a imaginar que nós, no mundo espiritual, chegamos melhor do que aqui estamos. É assim mesmo que acontece? Vejamos bem, esse capítulo, ele é um capítulo recheado de informações. Como você muito bem nos disse até agora há pouco. A minha irmã está estudando psicologia e ela me contou algo muito interessante, que o que nós utilizamos numa casa espírita chamada de passe está sendo utilizado em hospitais com outras denominações, porém, nada mais é do que a imposição de mãos e elevando um pensamento positivo através de uma prece, através de uma oração já formulada, e aquilo vem mostrando, cientificamente falando, vem mostrando uma grande melhora naqueles pacientes que aceitam se submeter por um desses tratamentos alternativos. Então nós passamos a ver que o passe ele não é de propriedade espírita. Jesus já utilizava, outros sábios da antiguidade já utilizavam, e foi a técnica utilizada por Narcisa. Ela notou que o diálogo não estava ajudando. Ela notou que o medicamento não estava fazendo efeito, e ela teve a feliz ideia, a brilhante ideia de aplicar um passe naquele espírito, que ele, na sua última passagem, se chamou Francisco. E aquele passe magnético, aquela transmissão magnética, foi o que ajudou a acalmar, a apaziguar as sombras e os medos que aquele espírito estava sentindo e vendo naquele momento. E qual foi o remédio que Narcisa pediu para ele tomar? A água que estava fluidificada. Vejamos bem o efeito da água nessas regiões superiores. Então, a água estava magnetizada, a água estava com os fluidos necessários que aquele espírito estava necessitando. E foi a partir daí que André Luiz, ele já estabilizado, ele já mais calmo, que André Luiz perguntou: Narcisa, por que esse espírito, por que Francisco se encontra nessa situação? Ele realmente está vendo, ele está sentindo? Foi aí que a nossa irmã explicou que devido ao apego excessivo ao corpo físico, à matéria, quando ele desencarnou, ele não quis sair de perto do seu corpo. 2 pontos nessa parte, André, que nos chamam a atenção. Primeiro, ele é uma pessoa apegada ao corpo físico. Então você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, cuidado com o apego excessivo ao corpo. Para o desencarne, é uma das piores coisas que existem porque nós ficamos ainda ligados ao corpo. E aqui nós vamos perceber que a história de Francisco é exatamente a história de uma maneira um pouco diferente, mas se enquadra perfeitamente na mesma condição de André Luiz. Porque ele passou por um acidente onde ele foi imprudente, ou seja, isso aqui entra naquele campo do suicídio involuntário. E aqui explica por que os vermes estavam comendo o seu corpo. Eu queria me ater um pouquinho a essa mensagem. Porque quando nós lemos aquele livro magnífico de Ivone Pereira do Amaral, que é aquele livro fantástico Memórias de um Suicida, nós vamos ver o grande poeta e escritor Camilo Castelo Branco falar de uma maneira belíssima sobre como é a região do Vale do Suicida.
aonde os espíritos chegam às raias da loucura. Mas o primeiro processo que o espírito passa é ele ver todo o seu corpo sendo degenerado pelos vermes. Por que isso acontece? Porque como ele abreviou o seu tempo na Terra, o seu perispírito, através dos laços fluídicos, os liames, como Allan Kardec define no Livro dos Espíritos, continua ligado. Vamos relembrar que quando nós dormimos, nós estamos em estado de morte, porque os liames são afrouxados e nós ficamos ligados apenas por um único cordão, chamado cordão umbilical, aonde Paulo, você vai se lembrar, que numa das suas mensagens dizia que é por onde existia o cordão prateado que nos liga o espírito ao corpo, no caso, o perispírito. Mas quando nós provocamos a nossa morte, é quando nós pagamos caro por isso. É o tipo de maior sofrimento que existe. Você que está aí nos ouvindo, poderia perguntar qual é o tipo de desencarne mais violento que um espírito passa. Seria um incêndio? Seria um acidente automobilístico de proporções terríveis? Seria a queda de um avião numa velocidade estrondosa? O que seria o desencarne mais violento? Não. Porque nesses casos, através da dor, o espírito se apaga temporariamente, através do desmaio, e ali então, muitas vezes, se for um processo kármico, ele já é desligado naturalmente e ele não acompanha todo esse processo de sofrimento. Então os espíritos vêm nos explicar qual é o tipo de sofrimento mais doloroso que se passa na Terra. É o suicídio. Você imagine você ficar um período de tempo que lhe faltava para viver na Terra, ligado o seu perispírito ao corpo físico. O seu perispírito consciente, vendo os vermes roerem o seu corpo, e sem você nada poder fazer. É normal nos nossos trabalhos de desobsessão, ou nos trabalhos mediúnicos, é normal quando o médium vai receber um espírito suicida que já está prestes a ser atendido, ele vem chacoalhando o corpo, batendo a mão nos braços, no peito, no corpo todo, e gritando: tirem esses vermes, tirem esses vermes. Exatamente essa característica do sofrimento. Então você aí que de vez em quando pensa no suicídio, pense melhor. A vida, por mais difícil que seja, ela tem o atenuante da nossa luta íntima. A prece é o nosso conforto. Aqui, esse irmão já estava sendo atendido. Narcisa, aquele coração bondoso, tratava como uma mãe. Mas o que nos chama a atenção, André, é o que ela encerra dizendo a André Luiz. Ele só foi atendido porque os seus pais têm mérito para pedir isso aqui em nosso lar. Os pais trabalham muito em zonas de puro sofrimento. Eles não trabalham em nosso lar, não. Eles são funcionários, vamos dizer assim, no bom sentido falando, de nosso lar. Eles trabalham em lugares que poucas pessoas se submetem a trabalhar. São espíritos de altíssimo nível, quinhoado de muito amor, quinhoado de muitos recursos espirituais, para servir, como nos ensinou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, quando nos bate pelo desespero a ideia do suicídio, valorize a vida,
porque o suicídio é o maior sofrimento que se tem o espírito após o desencarne. Ontem nós nos suicidávamos porque não conhecia. Você, a partir do momento que escutou o nosso programa, ou que viu o nosso programa, você não pode mais dizer ignorância sobre o assunto. O assunto já é conhecido, talvez ainda timidamente, mas vamos nos aprofundar, vamos estudar, vamos procurar saber por que esse tipo de desencarne é tão triste, tão sofrível e tão lastimável para a criatura humana. Vamos ver mais um pouquinho, André? E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção. Observando-lhe o sofrimento, discreto, tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava, aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano. Ajoelhou-se diante do enfermo, tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais. Beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde este dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Notemos bem o sentimento paternal sendo mantido além do túmulo. Só que o pai também não tinha muito o que fazer, apesar da sua condição superior à do filho, porque nós todos sabemos que cada um segundo as suas obras. Mas o pai pediu com tanto amor a intercessão do alto, lhe transmitiu tanta confiança, lhe transmitiu tanta alegria, tanto sentimento enobrecido, que aquele filho que estava numa demência total, passou a ter, a partir daquele dia, crises, que passou a ter períodos longos de uma a outra, mostrando que o afeto, o sentimento, o amor, como dizia Pedro, o amor cobre multidões dos pecados. Nós todos podemos usar essa técnica enquanto estamos encarnados, numa prece, numa oração, num abraço, num beijo sincero, e talvez é o que falta no nosso dia a dia. André, o nosso tempo hoje permite que nós possamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, porque, primeiro, a condição espiritual do pai de altíssima envergadura. Segundo, o pai ajoelhou, chorou copiosamente. Mas há uma diferença de você chorar copiosamente por um ente querido e você entrar em desequilíbrio. São 2 coisas totalmente diferentes. O pai sabia que o filho estava doente, mas comovido, ajoelhou, colocou as mãos sobre a cabeça, beijou-lhe a destra e fez uma prece comovida. Narcisa, emocionada, saiu da sala. Não sabe o que aconteceu, mas nós sabemos que o amor, naquele momento, imperou. O mesmo amor que Pedro dizia que cobre multidões de pecado. O amor que Jesus regou para a humanidade, mostrando para nós que o amor é a essência pela qual
todos teremos que conquistar pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. É a sublimidade do pensamento. Vejamos a importância, André, do nosso esforço, de podermos angariar essa poupança que eu chamo, que André Luiz vem nos explicar, que é a poupança do bônus hora. É aquela que nós vamos juntando gradativamente pelo nosso trabalho. Trabalho de amor, de paz, de alegria. Portanto, você que está nos vendo, nos ouvindo, um sorriso que você dá a um necessitado, a um desesperançado, você ganha um bônus hora. Uma palavra amiga, um prato de sopa, um pedaço de pão, uma blusa, um cobertor, um copo de água. Tudo que você faz em benefício do próximo, nós estamos recebendo esse bônus hora. Mas, logicamente, quando fazemos com o coração, pela vontade de servir, sabendo que naquele momento nós estamos auxiliando alguém. Acontece, André, que nós somos tão pobres, e isso é verdade. Nós somos muito pobres. Não é pobre na questão financeira, não. Às vezes você vê uma pessoa que mora numa casa tão luxuosa, vários carros dos mais luxuosos na garagem, pessoas que têm empresas, têm casas de campo, fazendas, mas não são felizes. Exatamente porque não faz o outro ser feliz. Essa é a grande diferença de nós podermos abrir o nosso coração, entender que nós não precisamos chegar em nosso lar para abrir essa poupança espiritual. Eu convido a você a abrir essa poupança espiritual hoje, começando a fazer o bem para o próximo. E isso todos nós temos uma riqueza interior. Deus nos deu uma riqueza muito grande. É aquela riqueza que nós não estamos sabendo usá-la. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. Você tocou num ponto muito interessante. Nós todos que estamos atualmente matriculados num corpo carnal, essa passagem que narra o livro, Francisco pode ser qualquer um de nós. Aqui é uma pessoa apegada ao corpo físico, mas chega de uma maneira tão deplorável quanto Francisco quem é apegado em demasia à matéria. Você já notou se algum caixão tem gaveta, por exemplo? O que nós ganhamos aqui fica. Não estamos pedindo para você pegar tudo que você tem e dar para aquele que nada tem, não. Muito pelo contrário. Mas o apego ao corpo, o apego aos bens terrenos, o apego à família. Amar é uma coisa. Se sentir dono do filho, se sentir dono da esposa, dono do marido, é apego. E todo apego em demasia é doença. Então nós temos que estar preparados para o dia de amanhã. Nós temos que estar preparados com a separação. Mesmo caso de Francisco. Francisco é o caso de André Luiz em nosso lar. Nesse momento ele era órfão. Seu pai, numa missão importantíssima longe de nosso lar. Sua mãe, em trabalhos também fora da cidade. Ele é um órfão. Então nós precisamos estar cientes de que nós temos que aproveitar o tempo agora, enquanto estamos todos bem, todos com saúde, enquanto nós não dependemos dos outros para nada. Precisamos amar mais, é interessante. Outro dia o Dr. Marco Antônio, num trabalho de quarta-feira, no Centro Espírita Perdão, Amor, Caridade, disse: é necessário amar mais, perdoar mais, praticar mais da caridade e deixar de perder tempo com fofocas, lamentações. Ele falou mais, é necessário no dia de hoje abolirmos a palavra crise para que não entremos no pessimismo do planeta. Então essas advertências que os Espíritos amigos nos dão, vêm calhar com o que o Espírito nos diz nesse capítulo de hoje. Vamos ler um pouquinho mais? Como tudo isso comove, exclamei sobre forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco esclareceu a velhinha atenciosa.
é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo. Não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele para ele, votando-lhe verdadeiro culto. E é vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizaram-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormentam-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Veja, André, o espírito, ele para no tempo, é como a gente fala que o tempo para os espíritos, para alguns. Ele parou naquele momento e acompanhou todo o sofrimento do seu desencarne. Ele acompanhou todo o sofrimento do seu corpo físico, que automaticamente, mentalizando aquele sofrimento pelas dores, ele traz para o seu perispírito. Então ali o trabalho é muito mais intenso, porque o trabalho é muito mais difícil, porque foram anos de sofrimento, não foram dias, anos de sofrimento. E é aqui que Narciso explica que é o nosso quadro mental. Ele bloqueou, paralisou o seu quadro mental, congelou o seu quadro mental naquele momento de sofrimento. É interessante que quando nós lemos, por exemplo, o livro dos mortos dos tibetanos, nós vamos ver que eles têm algo muito parecido com o que a Narcisa diz, quando diz que o último pensamento do espírito marca-lhes a passagem para o além-túmulo. E nesse momento em que ele já se via praticamente sem nada o que fazer e querendo ao mesmo tempo conservar o seu corpo físico, ele notou toda aquela decomposição. E há dois temas que Allan Kardec, ele, à frente do espiritismo, sob a intuição da espiritualidade amiga, há dois temas que ele condena de uma forma veemente. Uma é o suicídio e a outra é o aborto. Então nós vemos que o suicídio é você sair da vida pelas portas do fundo. Da mesma maneira que Deus nos deu a vida, Ele é o único que tem o direito de tirar. Por mais que estejamos passando por uma situação difícil, é o que ele diz aqui, se nós comprometermos, e foi o caso do Francisco, ele teve uma desencarnação prematura, antes do momento devido, ainda mais juntada a um apego desproporcional, levou ele a passar essas situações difíceis que ele passou. Vamos para a última frase, para nós encerrarmos o capítulo e podermos fazer e tecer os comentários finais. Notando-me a comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se a matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Olha, que coisa interessantíssima que Narcisa nos diz. Nós todos sabemos que ela está trabalhando ali porque foi um pedido de veneranda. Para ela atingir o que ela tanto queria, era necessário ela ficar alguns anos trabalhando nas câmeras de retificação. E ela notou que todos os sofrimentos que a turma tinha ali é oriundo pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo e pela nossa vaidade. Hoje, nós todos estamos vendo que a era do materialismo
a cada dia que se passa, vai perdendo a sua força. Conforme estão reencarnando espíritos para ajudarem no progresso da raça humana, nós vamos vendo que vamos deixando gradativamente a era do materialismo para entrarmos na era do espírito, em que nós iremos ver uns na condição de nossos irmãos e não mais de opositores ou rivais. Eu gosto muito de, ao lermos essa obra, fazer uma referência e gostaria de compartilhar com todos vocês. Porque chegamos à conclusão, e já tivemos a oportunidade de ouvir Narcisa dar o seu depoimento do seu sofrimento após o desencarne. Tivemos a oportunidade de ler o sofrimento de André Luiz. Temos a oportunidade de também ouvir outros depoimentos. O que eu vejo de mais importante é que essas pessoas não são santas, não são espíritos aureolados, ou seja, santificados. São espíritos comuns, que mudaram o seu padrão vibratório, saindo do sofrimento, da dor, e através do sacrifício, do esforço, alcançaram o entendimento. E a partir do momento em que cultivaram o entendimento, se desdobraram no campo da fé, permitindo que o trabalho fosse a ferramenta necessária para a sua evolução. Então são espíritos que alcançaram o estágio da candura, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação. São santos? Não. São espíritos comuns, que já conseguem enxergar no próximo a grande oportunidade do trabalho de fazer-se em si o instrumento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, estamos encerrando mais este bloco que estuda o livro Nosso Lar. Mas eu gostaria de pedir a você para entrar em contato conosco através do Facebook. O Facebook do nosso querido Sérgio Vilar é Sérgio Vilar, como o Gabriel está colocando na sua tela, ou você nos ouvindo neste momento pela Rádio Clube, digite por Sérgio Vilar. O meu é André Luiz Chiarini Vilar, ou através dos nossos e-mails, vilarsergio1@superig.com.br e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. Você gostou do programa de hoje? Volta atrás, tem todos os capítulos lá. Um beijo carinhoso, já retornaremos.